O pescado, como todo alimento, está sujeito a três perigos principais. A gente poderia colocar aí o primeiro perigo, que é chamado de perigo físico, a categoria de perigos físicos, como a espinha. A espinha do peixe é tradicionalmente um perigo físico. E é por isso que a gente muitas vezes dá preferência à compra do filé para pessoas que têm alguma dificuldade de mastigação, ou mesmo bebês, né, crianças pequenas, evitando desse modo, então, esse primeiro perigo. O segundo perigo entra na categoria dos perigos químicos. E aí, o que muitas vezes é conhecido, veiculado pela mídia, ou que fica no boca a boca das pessoas, é a questão dos metais pesados. Mas isso é algo que a gente poderia, de alguma forma, se prevenir na própria escolha do tipo de pescado que a gente consome. Um exemplo, por exemplo, é o tubarão. O tubarão, comercialmente, ele é veiculado, ele é vendido como cação, né? Mas ele é tubarão. Cação e tubarão são sinônimos, caçonete, é tudo a mesma coisa. E são animais de grande porte, né? Que estão no que a gente chama de topo de cadeia, ou seja, são grandes predadores, né? Consomem os outros animais e vão acumulando alguns desses metais ao longo da sua vida, né? São animais mais longevos, né? Que vivem um pouco mais. Da mesma forma, tipos de pescado que são produzidos ou extraídos próximos a regiões de garimpo, onde tem indústrias que trabalham com muito metal, né? E aí, obviamente, eles podem de alguma forma concentrar isso. Mas não é algo que eu diria que a gente deveria se preocupar tanto, porque à medida que a gente evita, principalmente o consumo do cação, a gente já está de alguma forma trabalhando para evitar esse perigo, esse segundo tipo de perigo. E o terceiro tipo são os perigos biológicos. Esses podem ser classificados, ainda subclassificados, nas diversas formas que a gente tem de contaminação biológica. Uma delas, por exemplo, são os vírus, né? Os vírus podem ser, muitas vezes, veiculados para o consumidor quando nós consumimos, por exemplo, uma ostra crua. E que vírus são esses? Vírus da hepatite A, rotavírus, norovírus. Nós sabemos que praticamente metade dos lares brasileiros não tem saneamento básico, não tem um sistema de tratamento de efluente adequado. Então isso vai parar o esgoto humano de forma geral, vai parar nos rios e em seguida vai parar nos mares. Então esse tipo de animal, uma ostra, um mexilhão, como são animais filtradores, o ideal é que a gente não os consuma de forma crua, eles têm que ser cozidos, né? É uma forma da gente assegurar de que esses vírus, se assegurar de que esses vírus não vão sobreviver ali no alimento. As bactérias no pescado, a grande maioria, são bactérias deteriorantes, então elas estragam o pescado. De alguma forma, isso facilita a nossa identificação de que aquele pescado não está apto, não tá bom para ser consumido, porque ele não vai ter um cheiro, um sabor, né, uma coloração agradáveis. Então, isso de alguma forma facilita. Mas tem bactérias que muitas vezes não alteram muito essas características que a gente chama de sensoriais, que são aquelas que a gente percebe com os sentidos. E aí a gente pode ter um pescado contaminado, né? A diferença, inclusive, do estragado, que a gente percebe sensorialmente que ele não está bom para ser consumido, do contaminado, que a gente não consegue perceber. E aí tem algumas bactérias preocupantes. Uma delas duas pertencem ao chamado gênero víbrio. Uma delas é o víbrio cólera, né? E causa uma doença com o próprio nome, como o próprio nome diz, a cólera. E já foi uma doença que causou grandes perdas na humanidade, né? Foi responsável por pandemias, alguns séculos atrás, e ela está ligada justamente a essa questão de falta de saneamento básico que nós temos no nosso país. Um outro tipo de víbrio, muitas vezes é veiculado em matérias jornalísticas como a bactéria comedora de carne humana, que é o chamado víbrio vulníficus. Essa bactéria, ela causa muito mais problema, né? Ela está muito mais associada quando nós temos feridas, né, no corpo e entramos em contato com crustáceos e moluscos que têm essa bactéria em grande concentração. Ela muitas vezes vai entrar no nosso corpo por essas feridas e ali pode se instalar, e aí a gente pode ter problemas muito sérios, né? Necrose, né? Morte daquele tecido ali, daquela musculatura, e pode realmente isso acabar se espalhando para o corpo e ter consequências mais graves. Existem outros peixes, além do tubarão, que eu diria que a gente deve evitar o consumo também, principalmente por conta das toxinas, e um deles é o baiacu. O baiacu é um peixe que produz uma toxina chamada de tetraodontoxina. E essa toxina ela é produzida ali na região do fígado, na vesícula, ela se acumula na vesícula biliar do peixe. Muita gente acha que só
sabendo limpar adequadamente o peixe, evita o problema. Mas eu diria que a gente tem tanto peixe para escolher, por que a gente vai comer o baiacu? Deixa o baiacu quietinho lá, né? E um outro grupo ainda nos riscos biológicos são os parasitos. E aí, num outro vídeo, a gente até já deu uma orientação nesse sentido. Toda vez que vocês quiserem consumir um peixe cru, né, primeiro devem congelar, né, vocês devem congelar esse peixe pelo menos por 7 a 10 dias no freezer doméstico. Com isso, a gente consegue inativar esses parasitas e torna, então, o consumo desse peixe muito mais seguro. A gente não necessariamente teria um problema ao consumir, né? Bom, em linhas gerais, a gente tem que saber muito bem onde a gente escolhe o pescado, em boas redes de supermercados. Se for comer num restaurante, saber escolher um bom restaurante, né? Pescado a gente come em restaurante de pescado, então muita gente às vezes vai na churrascaria e quer comer um sushi. Não é o lugar para comer esse tipo de produto, né? Então, escolher bem os locais, quando for ao restaurante, produtos que tenham selos de inspeção, que tenham passado por um processo industrial, que vai garantir qualidade. Então, dessa forma, a gente consegue manter aquele bom hábito de consumir o pescado sem colocar a nossa saúde em risco.